hoje a gente vê essa questão de muitos jovens terem sido eleitos no Brasil através das redes sociais, acabou levando esse engajamento e muitos jovens acabaram tendo grande votação no Brasil, inclusive alguns deles com votações astronômicas, né? Votações gigantescas. E aí o que eu te pergunto é o seguinte: o que que esses jovens podem fazer? Porque daí fica a minha observação, que eu sempre fiz aqui no canal, embora quando necessário a gente faça crítica, mas a gente tem que valorizar aqueles que fazem um bom papel. E você é daqueles que, apesar de jovem, como você falou, entrou com 25 anos, saiu aí com 29, agora está com 29, ainda muito novo, mas apesar de jovem, você fez realmente ali o papel teórico, você tinha uma preparação teórica para poder chegar lá e desempenhar um bom papel, mas você era daqueles que ia para as ruas, que liderava de fato o povo nas ruas. Você foi um líder, você é um líder que está à frente do povo. Você não é aquele líder e fica só no gabinete. Você é aquele líder que vai para frente, junto com o povo. Como que a gente pode hoje esperar que esses jovens que estão aí à frente do país, como parlamentares, vários deles, que eles possam realmente, de fato, defender o povo brasileiro como você defendeu tão bem em São Paulo? Nós temos muitos parlamentares assim. Eu vou dar exemplo aqui, por exemplo, o deputado estadual André Fernandes. O cara teve um movimento também por trás dele e durante a pandemia ele chegou a ir às ruas, levar borrachada para defender a população que simplesmente não queria obedecer o lockdown imposto por parte de alguns governadores. Ele levou o gás de pimenta na cara. Eu vi o André Fernandes fazendo isso. Ou seja, ele é um exemplo também de, assim como eu tive uma atividade ativista e ao mesmo tempo política na Assembleia Legislativa, o André Fernandes teve uma atividade enquanto deputado estadual e agora deputado federal, né, muito importante no estado do Ceará. Né, assim, foi uma coisa ímpar o que ele fez. O que nós fizemos aqui no estado de São Paulo também foi, mas eu acredito que os jovens hoje que estão participando da vida política, e quando eu digo jovens participando da vida política, não só aqueles que detêm um mandato, mas aqueles que também conseguem influenciar, seja através das redes sociais, seja através do trabalho, do engajamento feito no tete-a-tete, é muito importante, cara, é muito importante. As pessoas não podem desprezar isso, porque hoje a juventude, ela tem o ímpeto de conseguir agir, de querer fazer as coisas se transformarem, de querer fazer as coisas mudarem. O jovem, ele não gosta de ficar no status quo, o jovem, ele não gosta de se manter numa situação desconfortável, ele quer ir atrás da mudança, ele quer ir atrás daquilo que é melhor, e por ter esse ímpeto de querer fazer as coisas do dia para da noite para o dia, de um dia para o outro, rápido, de maneira célere, ou uma transformação através de uma revolução de maneira radical, por possuir esse ímpeto, é que muitos jovens acabam sendo, infelizmente, manuseados por parte de alguns partidos políticos corruptos ou partidos políticos que tendem a transformá-los em uma bucha de canhão, entendeu? Então, nós precisamos orientar esses jovens a agirem, não só aqueles que estão hoje dentro das casas legislativas enquanto autoridades civis, como também aqueles que acabam influenciando, seja através das redes sociais, seja através de líderes comunitários ou qualquer outra região, né? Por exemplo, nós temos alguns jovens que estão querendo se candidatar ao Conselho Tutelar. Cara, abraça, dá uma força, vamos aí ajudar esses jovens a ocuparem esses espaços. Eu mesmo já estou conversando com alguns, então é importante se a direita poder mobilizar os jovens nesse sentido também, orientar os jovens a agirem de maneira bastante matura com relação aquilo que ele vai decidir. Hoje nós temos muitos exemplos de, por exemplo, de jovens que estão agindo no meio político e que muitas vezes acabam tendo uma certa imaturidade, porque eles ainda acreditam na lacração, eles ainda acreditam na forma de chamar a atenção para as redes sociais como um método positivo de se conseguir alcançar determinado objetivo político. E isso é normal para a idade. Eu muitas vezes já fiz isso. Hoje eu tenho a cabeça um pouco mais diferente. Eu acredito que a combatividade, o discurso feito de maneira assertiva é importante sim, quando você
bate de frente com o esquerdista, quando você fala as verdades que ele merece ouvir, é muito importante, mas nem sempre isso se resume a uma ação prática, eficiente e efetiva, no sentido de alcançar os objetivos que a direita precisa para se manter no poder, para conseguir existir, para conseguir resistir à tentativa de tentar nos criminalizar. Então, o jovem precisa ser podado com relação a isso, né? Eu não vou aqui, obviamente, dizer qual jovem está certo, qual jovem está errado no cenário político atual, porque seria até deselegante da minha parte, mas eu acredito que alguns deles ainda vai ser podado como eu fui podado, né? Eu tive muitos acertos e muitos erros durante o meu mandato, né? Eu acredito que se eu não tivesse tido esses erros, não erros no sentido de, olha, você se corrompeu, olha, você abriu mão daquilo que você acredita, não, mas alguns erros de método, de forma, de como trabalhar, sabe? De poder chamar a atenção para um problema sem trazer um problema maior ainda. Então, eu acho que esse tipo de situação que eu passei na Assembleia Legislativa de São Paulo, enquanto deputado estadual, se eu pudesse voltar no tempo, eu não mudaria nada, porque senão eu não aprenderia com os meus erros, eu não teria me tornado a pessoa que eu sou hoje. Agora, eu torço muito para que os jovens que hoje estão atuando no meio político consigam perceber as armadilhas que a esquerda traz, para que eles também não caiam nessas mesmas armadilhas. Tome como exemplo aquilo que aconteceu comigo, tome como exemplo aquilo que acontece com muitas pessoas que, infelizmente, tem o seu direito de fala, tem o seu direito à liberdade de locomoção restrito por parte de um Estado que espera apenas uma oportunidade para conseguir fazer com que você deixe de existir. É basicamente isso que o Estado brasileiro quer, né? Que os conservadores deixem de existir. Eu demorei muito tempo para poder aprender, mas aprendi. Então, eu acredito que eu já tenha um nível hoje maior de maturidade para conseguir atuar no meio político. Eu espero que esses jovens não percam a essência, continuem com esse ímpeto, mas sejam um pouco mais podados no sentido de conseguir atuar sem precisar dar para o inimigo tudo aquilo que ele quer.